Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar no sábado, dia 3 de maio, para domingão, o primeiro domingo deste mês. Olhando para este dia, este sábado, a nível de prognósticos e do que eu partilhei no Telegram pré-live, não foi interessante. Não veio o gol em ambas as partes, nem no Inter Hellas Verona nem a Colónia a marcar nas duas partes. Aliás, o Colónia nem venceu sequer em casa a equipa do Regensburg. Também não veio o que eu falei, mas bem vos avisei em relação àquele tipo de odds na Bundesliga 2. E depois a nível dos pronósticos, caímos nos unders no Bayern, nos overs no Aston Villa. Não veio a vitória do Braga, por exemplo, e mais uma outra coisa. Veio também algumas coisas, mas não foi incrível. Um, mas depois fizemos um trabalho live muito, muito bem feito, na minha opinião. Trabalhamos muito bem o jogo do Braga, muito bem o jogo do Barcelona na primeira parte. O jogo do Benfica também acredito que tínhamos feito uma boa entrada no over à frente na segunda parte. Temos alguns lances, no mínimo, surreais. Mas é Lee Darling, como escrevi no Telegram. Já nem me lembro para que situação é que foi. Foi na situação do Braga, na segunda parte, não ter tido nenhum canto. Portanto, acredito que tenha sido um dia complicado para muita gente. O Braga não venceu, o Colónia não venceu, o Benfica venceu, mas por um golo. O Barcelona também estava a perder o intervalo. Portanto, acredito que não tenha sido um dia muito fácil, mas nós deste lado, pelo menos no trabalho live, fizemos um bom trabalho. Espero ter ajudado. Eu era um Big Mac, que sou apostador esportivo há vários anos profissionalmente, e este é o BDBA, Bom Dia Boas Apostas, onde falo diariamente de precificação dos jogos do dia seguinte e cenários live. Se chegaste aqui agora ou vês os vídeos e não és, subscreve o canal, comenta e mete like, que isso ajuda-me sempre imenso. E já sabem que estes vídeos são patrocinados pela Bet7, código Big Mac, o link está no Telegram, e MyBest, código Big Mac também, o link também está no Telegram. Tem dos melhores cash outs do mercado, free bets, cash outs, foda-se. Cashback, era isso que eu queria dizer. Cashback, bónus, quase tem bónus. A Bet7 tem bónus à quarta, bónus à sexta, bónus ao dia 7. A MyBest tem bónus já à sexta, tem bónus à quarta para o casino, tem cashback à segunda-feira. Portanto, são duas casas que eu gosto, são duas casas muito porreiras, e os links estão na descrição. Crack das camisolas a quem me veste, hoje estou a campeão inglês. Portanto, este domingo, se vocês acham que este sábado foi fácil, foi difícil de trabalhar, preparem-se, porque eu acredito que este domingo seja um bocadinho pior. Eu acho mesmo que este domingo vai ser um bocadinho complexo. É um domingo com muitos jogos. Eu sei que vocês não conseguem ver, mas nos My Games, nos jogos da My Leagues, aqui no Backball, tenho 103 jogos e selecionei apenas 7 para vos falar aqui neste dia. Portanto, percebam o que eu quero dizer com isto. Há muitos campeonatos a chegar ao fim, muitos jogos em que não interessa o jogo para ninguém, está tudo tranquilo. Portanto, selecionei aqui 7 jogos de algumas divisões e parecem-me, pelo menos do meu ponto de vista, dos melhores. Em relação ao primeiro jogo, arrancamos num jogo periférico na Suécia, Mjällby contra Göteborg. Nós temos que ir pousando aqui um bocadinho o pé nestas ligas, porque daqui a 2-3 semanas não há campeonatos europeus e vamos ter de abordar ligas mais periféricas. Temos o Mjällby, Göteborg, Mjällby a 1,90, Göteborg a 3,80, over 1,5 1,28, over 2,5 1,95, ambas marcam 1,77, e o nosso famoso gol em ambas as partes não existe neste momento, mas deve andar ali à volta de 1,75, 1,80. Eu trouxe este jogo pelo mercado dos overs. Temos um Mjällby que bateu sempre o over 1,5 nos jogos da Suécia, e por apenas uma vez não veio o over 2,5. E mesmo do lado do Göteborg, nós já fizemos aqui uma entrada no jogo do Göteborg, acho que foi aqui contra o Norrköping, um gol em ambas as partes. Eles começaram com uma derrota por 4-0, depois tiveram 2 unders 1,5, mas depois tiveram 3 ambas marcam seguidos, 2 overs 2,5 em 3 jogos, e o outro foi over 1,5. Portanto, aqui eu tenho só este jogo selecionado para golos. Portanto, o over 1,5 a 1,28, e o gol em ambas as partes, que ainda não tem na Bet7, eles vão metendo, vão tirando, não se entende, a 1.
ponto, provavelmente 75-80. Em relação à Premier League, temos um Brighton Newcastle. Eu selecionei este jogo pela importância que o jogo tem para principalmente o Newcastle. O Brighton também não tem nada a perder e uma vitória. São 38 jogos, faltam 4 jogos, são 12 pontos e uma vitória. Pode-me baralhar aqui um bocadinho as contas. O Aston Villa venceu, é certo, mas o Fulham perdeu, portanto pode passar a equipa do Fulham. E depois fazendo aqui 54 pontos, passa Fulham, passa Bournemouth, que também jogou hoje e venceu o Arsenal. E fica aqui à queima, ou possivelmente à queima. O Chelsea recebe o Liverpool, por exemplo, e pode-se aproximar aqui dos lugares europeus. Portanto, não havendo grande coisa a perder do lado do Brighton. E para o Newcastle, um empate nem era um mau resultado, mas pode ser ultrapassado pelo Chelsea e ainda faltam 3 jogos. Acredito que aqui também, e são duas equipas overs, acredito que aqui também seja um bom jogo para o mercado dos overs. E aqui, na minha opinião, pode mesmo encaixar tudo. O over 2,5 a 1.50, o ambas marcam 1.44 e se tiver, tem sim senhor, o gol em ambas as partes a 1.56. Na minha opinião, este é um daqueles jogos que encaixa todas essas vertentes. Temos um Brighton que até teve aqui uma fase em que não era tão over quanto isso, mas nos últimos 10 jogos, 8 foram over 2,5 e os únicos que não foram 2 jogos para a FA Cup, Nottingham e Newcastle, curiosamente. Do lado do Newcastle, nos últimos 10 jogos são 7 overs 2,5, todos em streak. Vem de 7 jogos seguidos com over 2,5. É uma equipa que faz golos com regularidade. Nos últimos 10 marcou em 9, vem de 9 jogos seguidos a marcar, só não marcou em Anfield. Do lado do Brighton também é uma equipa que marca com facilidade. Nos últimos 10 marcou em 8, apenas não marcou em casa, curiosamente nos 2 jogos seguidos, Aston Villa e Nottingham Forest para a Premier League. Portanto, este é um daqueles jogos que, na minha opinião, encaixam todos os mercados. Os overs, over 2,5, ambas marcam e golos em ambas as partes. Em relação ao outro jogo da Premier League, eu selecionei aqui o Chelsea-Liverpool. O Liverpool já é campeão, portanto, poderá haver aqui, acredito que não haja grande rotação, porque não há grande coisa também para o Liverpool jogar neste momento. Foi campeão, não tem obrigatoriedade, o Chelsea tem necessidade do jogo, por isso é que eu meti o jogo aqui. O Chelsea tem 60 pontos, já fica pelo menos à frente do Aston Villa no final desta jornada, que venceu hoje, e depois luta aqui com Newcastle, City, Forest, Villa, e possivelmente um Bournemouth ou Brighton se vencer também neste domingo, por os lugares europeus. O Chelsea tem capacidade de chegar à Liga dos Campeões este ano, sabe que o pode conseguir e de certeza que vai tentar vencer aqui o jogo. Como parece ser um jogo aberto em que o Chelsea é obrigado a vencer e o Liverpool não tem basicamente nada a ganhar nem a perder com o jogo, será um jogo provavelmente tranquilo, bem jogado, bem aberto, com oportunidades. Eu falo exatamente no mesmo mercado dos outros jogos, ou seja, o over 2,5 a 1.53, o ambas marcam 1.47 e o golo em ambas as partes a 1.51. Na Bundesliga, selecionei apenas um jogo, o Freiburg contra o Leverkusen, porque parece-me um jogo interessante a nível de odds dos overs. É verdade que a equipa do Leverkusen não é a equipa mais over de sempre. Nós temos aqui uma boa sequência de overs, mas os últimos 4 jogos são 2 unders 2,5 e 2 unders 1,5 nesses últimos 4 jogos, Union Berlin em casa e Heidenheim fora de portas. Mas do lado do Freiburg, para além de ser uma equipa um bocadinho mais over, principalmente em casa, o que eu quero falar aqui é um bocadinho, o Bayern não é campeão matematicamente, basicamente. Faltam apenas 2 jogos e 6 pontos em disputa se o Leverkusen vencer o jogo da manhã, mas a diferença de golos é gigante, estamos a falar de 61 para 31. Portanto, o Leverkusen tinha de recuperar 30 golos em 2 jogos. Portanto, o Bayern Munique será campeão. O Leverkusen não tem grande coisa a perder aqui, nem a vencer também, porque também não irá cair para terceiro classificado. Mas temos um Freiburg que, em caso de empate, simplesmente de empate, pode chegar-se à frente do Borussia Dortmund, mas acredito mesmo que o Freiburg em casa principalmente aborda o jogo para vencer o jogo. O Freiburg vencendo aqui faz 54, liberta-se completamente da equipa do Leipzig a 5 pontos, a 4 pontos à frente, que é o último lugar de acesso europeu, neste caso à Conference League. O Mainz vai jogar também amanhã com o Frankfurt, que é um jogo em que é o 7º contra o 3º, portanto também há aqui um jogo muito complicado que pode ajudar aqui às contas do Freiburg. Portanto, eu acredito mesmo que o Freiburg jogue
para vencer o jogo, e o Leverkusen, um bocadinho à imagem do Liverpool, não tem nada a perder, não tem nada a ganhar, também acredito que faça um jogo tranquilo, aberto, e que possam criar oportunidades dos dois lados. O over 1,5 está a 1.22, parece-me interessante, e o gol em ambas as partes a 1.70. Em relação ao Lens, como vocês quiserem chamar, temos um Lyon 50, Lens a 5.52, 5.55, over 1,5 1.16, over 2,5 1.53, ambas marcam 1.60 e o gol em ambas as partes a 1.51. Aqui também são duas equipas relativamente overs, temos um Lyon e um Lens que estão a lutar aqui por lugares europeus, o Lens já com 11 pontos atrás da equipa do Lille e a 12 do Estrasburgo e Nice, mas o Lyon precisa mesmo de vencer o jogo se quiser entrar na luta. O Estrasburgo venceu o PSG, o Nice venceu foi o Strasbourg que venceu o PSG? Ou estou a confundir? Foi, não foi? Eu acho que foi. E o Lille e o Nice venceu na sexta-feira passada. O Mónaco também venceu hoje, mas já está aqui um bocadinho mais à frente. É uma vitória obrigatória para a equipa do Lyon e o Lyon é das equipas mais overs desta Liga Francesa. Nos últimos 10 jogos do Lille, 9 bateram over 2,5 em 9 jogos seguidos. Dentro de portas, venceu o Rennes por 4-1, o United empatou a 2 bolas, venceu o Lille por 2-1, o Le Havre por 4-2 e o Steaua por 4-0. O Lyon, fora de portas, venceu o Brest por 3-1, perdeu com o Lille, venceu o Marselha e perdeu com o Nantes, mas sofreu 3 golos. Portanto, é uma equipa não é tão over como o Lyon, mas também tem os seus números. Portanto, eu aqui irei falar novamente do over 2,5 1.52. Aqui não irei abordar o ambas marcam, porque se calhar numa tendência de 2-0 Lyon, mais depressa estará o 3-0 possível. Mais possível será o 3-0 do Lyon do que o 2-1. Portanto, eu vou-vos falar apenas do over 2,5 a 1.52 e o gol em ambas as partes a 1.50. De relembrar, eu não sei se amanhã vou trabalhar algum jogo live, de relembrar que este jogo é dos jogos com melhores médias para o over à frente na segunda parte. No Tugão tem apenas 2 jogos selecionados, Liga Portugal 2, Liga Portugal 1, Alverca Passos Ferreira só para vos falar da odd, que na minha opinião tem algum valor, a vitória do Alverca a 1.61, o over 1,5 a 1.28, portanto se vocês quiserem juntar isto, para mim é interessante, e o próprio Alverca, deixem-me ver onde é que ele anda, o próprio, eu acho que já avancei o mercado, porque sou um bocado burro. Exatamente. O próprio Alverca a marcar 2 golos a 1.80, na minha opinião, tem valor. É o jogo mais cedo no dia de amanhã dos jogos que nós falamos. O jogo será jogado às 11 horas em casa do Alverca. No último jogo do Tugão temos o Sporting Gil Vicente. Sporting que é obrigado a vencer novamente para ficar em primeiro lugar depois da vitória de hoje do Benfica na Moreira. Sporting a 1.12, Gil Vicente a 20.90, over 1,5 1.14, over 2,5 1.50. Ambas marcam a 2.6 e o gol em ambas as partes a 1.58. E eu aqui vou-vos falar também do Sporting a marcar nas duas partes a 1.66. Estamos a falar de primeiro contra 14º. O Gil Vicente que vai estando mais tranquilo face à descida. São 8 pontos de avanço em relação ao Farense. E o Sporting joga aqui também com diferença de golos em casa. Num jogo em que tem de vencer. Um Gil Vicente que não está numa boa forma, vem de 2 vitórias seguidas, mas a forma geral, digamos assim, do campeonato não é incrível. Fora de portas, tem até alguns bons resultados. Nos últimos 4 jogos fora de portas, apenas perdeu um, que foi contra o Casa Pia, mas joga contra um Sporting que vai estando cada vez melhor, pode cada vez mais recuperado, e Ócaras numa forma monstruosa novamente. Portanto, a querer também fazer golos para chegar aos 100 golos, para a volta de ouro e por aí fora. Portanto, acredito aqui mesmo num jogo que seja para golos. Não vos vou falar do Sporting a 1.12, para mim não faz sentido. Mas o over 2,5 a 1.50, o gol em ambas as partes a 1.58 e acreditando no gol em ambas as partes, acreditando que seja o Sporting a marcar nas duas partes a 1.66. Maltinha, por hoje estamos falados para este domingo. Muita atenção a este domingo, porque parece-me um domingo um bocadinho complexo, muito sinceramente. Muita atenção a estes finais de campeonato. Arrancamos o mês de maio bem. Temos 3 dias com 3 greens. 3 dias em green, mas estão greenzinhos assim pequenininhos, mas vamos estando aí tranquilos na luta. Maltinha, muito obrigado a todos, já sabem, subscrevam o canal, comentem e metam like, isso ajuda-me imenso. Link do Telegram está na descrição, totalmente gratuito. Eu acho que houve um comentário que me perguntou onde é que são os lives no Telegram. Link do Discord para os giveaways na Bet7 de 50 paus por semana
no Telegram também, na descrição também, e os links dos patrocinadores estão no Telegram. Link do Instagram também está na descrição. Maltinha, muito obrigado a todos e que amanhã seja um bom dia com boas apostas.